inicialmente queria agradecer o convite, né, de participar desse debate, um debate importante, e o Instituto de Economia sempre participou da discussão sobre política industrial no Brasil, e eu acho que esse está incluído nessa discussão, foi uma honra para o Instituto de Economia. Eu queria iniciar dizendo que o estudo, na minha opinião, ele dá uma contribuição enorme para o debate, pelo menos na minha área, que é a área de energia e petróleo e gás. Eu acho que coloca no bom lugar os parâmetros da discussão, as principais referências, né? Eu quero aproveitar esses 10 minutos que eu tenho apenas para trazer algumas ideias adicionais, né, ao que já foi colocado, né? E eu queria primeiro falar de duas questões bem rapidamente, que primeiro é por que essa dificuldade de elaborar e implementar uma política industrial com visão estratégica. Na verdade, o diagnóstico muito bem feito pelo estudo deixa claro que há uma dificuldade no governo brasileiro, do Estado, da sociedade como um todo, né, de escolher setores, escolher tecnologias, né? E eu quero dar, pelo menos, a visão que a gente tem no nosso grupo, por que isso acontece, e eu também trazer uma discussão, colocar em tela aqui a questão da dificuldade de separar a agenda horizontal, né, ou transversal, da política industrial seletiva. Eu acho que a grande dificuldade de avançar no debate de política industrial é que você não consegue separar essas duas agendas. E isso aqui dificulta enormemente o avanço do debate. Por fim, eu queria trazer aqui alguns detalhes adicionais ao ótimo diagnóstico que foi colocado no estudo, apenas para ilustrar e reforçar várias das conclusões que chegou ao diagnóstico. Se tiver algum tempo, eu apresento aqui algumas ideias que nós temos lá sobre uma visão estratégica para o conteúdo local no setor de petróleo no Brasil, mas eu vou até meus 10 minutos, você pode me parar, eu paro onde for necessário, a gente continua o debate após, né? Eu acho que a primeira ideia que eu queria deixar aqui é o seguinte, que existe uma dificuldade muito grande de implementar uma política industrial estratégica, e quando eu digo estratégica, a questão principal é uma política industrial que escolha setores, né? O professor Otânio Barra de Castro, que faleceu recentemente, estava atuando foi presidente do BNDES, estava atuando como assessor da diretoria do BNDES, e ele dialogava muito no estudo de economia com o nosso grupo, e ele colocava o seguinte, o grande dilema que ele via para o Brasil era a dificuldade da sociedade brasileira fazer essas escolhas. E por que acontece isso? E, na minha opinião, é que nós temos um problema de competitividade que é sistêmico. Nós estamos vivendo uma grande crise de competitividade que se exacerbou nesse momento que o Brasil, que as commodities brasileiras se valorizaram. Você tem, além das outros problemas de competitividade, nós temos aí o problema do câmbio, enfim. De toda maneira, é que todos os setores não se sentem competitivos no nível internacional, pelo menos a grande parte deles, né? Esses setores se desenvolveram com uma relação com o Estado, onde havia uma proximidade muito grande do Estado brasileiro, do governo brasileiro e dos setores industriais, como há até hoje, né? Então, toda vez que o governo vai fazer políticas públicas, né, os setores mais competitivos ou menos competitivos, igualmente têm acesso ao Estado e colocam as suas agendas. E daí é muito difícil você escolher. Num contexto em que as empresas, tendo em vista o fato delas se sentirem pouco competitivas, não serem mesmo muito competitivas, elas focam suas estratégias, principalmente as empresas brasileiras, no mercado doméstico, né? Daí a gente vai ver que quando coloca-se a agenda de conteúdo local, todo mundo quer ser parte desse conteúdo local, mesmo aquelas setores que não necessariamente precisariam dessa ajuda. E o governo não tem o capital político para fazer essa escolha. Então eu acho que a gente tem que também trazer aqui, não é a minha área, nós somos aqui da economia, mas eu acho que a questão da ciência política pode explicar muito o processo que nós temos aí de dificuldade de selecionar setores para fazer políticas de apoio, políticas de oferta. Quando você pega todos os planos do governo, né, Plano Brasil Maior, mesmo os planos anteriores,
você vê claramente que o governo tem esse dilema. Ele enfrenta esse dilema porque, na verdade, ele acaba apoiando todos os setores, alguns onde o Brasil não teria necessidade de apoiar, alguns não deveriam ser apoiados e deveriam certamente passar por um processo de realocação internacional. Pega, por exemplo, o setor têxtil, e, no entanto, continuam recebendo muito apoio do governo. Então, tem um problema aí importante. A outra questão que eu queria trazer é que, diante desse problema de falta de competitividade sistêmica da nossa economia, você tem uma dificuldade muito grande de separar a agenda de política industrial, horizontal, transversal, e a agenda seletiva. Por quê? Porque todas as empresas sofrem com um sistema tributário. O empresário aqui colocou o testemunho, né? Não importa quão competitivo você é, o sistema tributário brasileiro é muito ruim. Agora, na medida que ele também, todos os setores têm esse problema de falta de competitividade, problema de infraestrutura, toda vez que o governo seleciona um setor para fazer desoneração tributária, os outros setores se perguntam, por que não eu? Eu também tenho problema de falta de competitividade. Então, daí, cria-se esse dilema de você não conseguir separar a agenda transversal, que é para todo mundo, da agenda seletiva, que seria escolher setores estratégicos que o Brasil gostaria de se inserir no mercado internacional, apoiar as exportações e fazer uma política de foco na oferta, né, na política a seleção, na minha opinião, passa por uma política de oferta e não política de demanda. E foco na oferta através de tecnologias e empresas, não produtos. Né? Você tem que apoiar empresas, tem que apoiar tecnologias. Você tem que ser competitivo, né, nesses dois vetores, não necessariamente em produtos. Né? Então, eu acho que questão trazer essa visão aí de como a gente enxerga essa dificuldade do governo elaborar. Eu acho que sem entender esse problema vai ser difícil avançar, porque os diagnósticos são muitos, apontando mais ou menos na mesma direção, mas na prática você vê que é muito difícil avançar. Bom, eu queria só trazer alguns detalhes adicionais ao diagnóstico que já foi feito. Primeiro dizer o seguinte, que a indústria de petróleo, vocês viram lá a cadeia de fornecedores e os fornecedores que estão imediatamente após o operador, são setores extremamente oligopolizados no plano mundial. Né? Isso é importante colocar, ou seja, não é fácil você ter uma empresa brasileira entrando para esse time aí. Né? É um desafio tremendo, são empresas internacionalizadas nos principais segmentos da cadeia do petróleo, e fazer essas empresas gerar conteúdo local no Brasil é uma tremenda de um desafio. Né? Eu acho que as pessoas têm às vezes pouca dimensão do tamanho do problema, do que é fazer conteúdo local. Né? Na verdade, a ideia que se tem aqui é que, como o petróleo é um recurso natural e nós temos essa competitividade estrutural, aí, no caso do setor do petróleo, as empresas vão vir para cá para explorar esse petróleo, nós podemos usar o fato de sermos incontornáveis nesse investimento para atrair esses fornecedores para o Brasil e fazê-los comprar produtos que nós temos aqui. Né? Então, a estratégia está bem clara. Eu acho que é uma estratégia, se a gente coloca no caso compara com a Embraer, é o oposto da Embraer. A Embraer, ela exporta, ela compete no exterior, desde o princípio. Né? No caso do setor petróleo, não. A ideia não é exportar. É o contrário. Você quer usar o petróleo aqui para trazer as empresas para comprarem produtos brasileiros aqui. E quais produtos? Todos os produtos. Né? Então, você quer usar esse poder de compra, né, e a renda do petróleo para poder apoiar todos os setores. Acontece que eu queria só colocar duas questões adicionais, meu tempo está esgotando, que quando você vê que os objetivos de conteúdo, quer dizer, os compromissos de conteúdo local, você vê que os compromissos, nós temos aí compromissos de 90%, 80% de conteúdo local. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que tudo que for comprado
né? Aí eu estou dizendo, não é só a plataforma, mas é o aço que vai na plataforma, a tinta que se usa para pintar o motor elétrico que vai dentro da máquina da plataforma, tudo que for comprado, 90% tem que ser no Brasil. Ou seja, não tem nada a ver com a questão de competitividade. Não tem nada a ver. A ideia é que você vai usar essa obrigação para apoiar e criar um mercado para as indústrias brasileiras que não precisam ser competitivas. Quer dizer, eu não estou dizendo que se pensou dessa forma, mas a realidade é essa. Então, é uma política que não está calibrada pensando na questão de competitividade nem de inserção internacional. É uma política de apoio à indústria nacional. Porque 90%, o Brasil, porque não é ter 90% das plataformas, não. É de tudo que compõe uma plataforma, que é tudo, que entra eletrônica embarcada, entra serviços, entra... Tá certo? Então, é evidente que o Brasil não vai ser, nenhum país do mundo vai ser competitivo em 90%. Né? Então, isso está totalmente fora do que seria uma lógica de promoção da competitividade, né? Onde você teria que levar em consideração que você compra no país coisas onde o país é competitivo, nessa faixa competitiva você não precisaria apoiar essa indústria, tem uma faixa que você não é competitivo, e essa sim precisa de algum tipo de apoio para viabilizar a produção local, e a outra faixa que você não tem no país, você teria que ter político para atrair para o país essa outra faixa. Quer dizer, eu só estou tentando colocar aqui, ser provocativo, no sentido de que a política de conteúdo local atual é tudo menos isso. É uma política que não tem essa concepção, ela é formulada com uma outra lógica, e eu acho que é importante, né, o trabalho que está sendo feito aqui, para que se coloque, se discuta a política de conteúdo local num padrão de referência onde a palavra competitividade tenha algum significado, porque hoje não tem nenhum, na verdade. Né? Eu vou parar por aqui, a gente pode aprofundar durante o debate as discussões. Obrigado.